Rabelo a gente vê. Hoje mesmo eu fui sacanear ele no Zap, pô. Usar ele no Zap, ele veio brincar com oh, e o meu nome é Titus Flávio Rabelo, viu? Muito bom. Rabelo, agora só mais uma pergunta aqui, e aí você sempre foi... Um minutinho, Cabo. Pode. O seu som está muito baixo, professor. Pelo menos eu não estou ouvindo. Seu som está baixo, para mim, pelo menos. Para você, Rabelo, tá baixo? Peraí. Só um minutinho, peraí. Vê se vai melhorar. Vê se melhorou agora. Melhorou? Hã? Melhorou. Fala aí para eu poder ouvir. Então. E aí? Fala aí, Rabelo. Boa tarde. Então, Rabelo, qual é o meu problema? Boa tarde. Em toda essa análise aí, eu até te mandei a obra das origens do cristianismo e a cultura greco-romana. Porque você tem, por exemplo, Mike Kruger, um dos maiores especialistas, cara, ele estudou com um dos maiores críticos textuais e especialistas em cultura greco-romana de todos os tempos, tá? E veja, o Mike Kruger e o próprio Craig Evans também, mas o Mike Kruger também é um crítico, tá? E o Craig Evans também são críticos, e inclusive o próprio Craig Evans também tem análises falando sobre a literatura greco-romana, que existe ali uma espécie de empréstimo, né, estilístico de linguagem dentro da literatura greco-romana, dentro dos textos neotestamentários, isso é fato. O ponto é, eu olho o texto, vamos lá, por exemplo, aquela parábola do homem da terra que seria tirada. Vamos lá. A leitura que eu vi, e a galera que defende a pesquisa flaviana faz aquilo dali é uma parábola da terra que seria tirada dos judeus. Lógico que eu vejo o texto do Antigo Testamento, várias profecias que vão falar dos impérios que tirariam das mãos dos judeus as suas terras. Ponto. Só que quando eu olho para o texto, preste atenção, eu olho para o texto e eu vejo ali, segundo o narrador, e você sabe que eu sou um miticista também, eu tenho a minha crítica, todo mundo que sabe, não é novidade, eu poderia muito bem acrescentar algo, enfim. Mas, quando eu olho para o texto, eu também vejo a visão teológica. Por quê? Porque ali está falando do reino de Deus. As parábolas estão sendo faladas, o que está sendo pregado ali, é sobre o reino de Deus. Um outro ponto que eu não enxergo e eu não vejo plausibilidade. Por quê? Reiterando, quando eu peço a fonte histórica para... Porque dentro das narrativas do Antigo Testamento, você tem o contexto das passagens quando fala que Yahvé iria tirar aquela terra e entregar nas mãos dos assírios, entregar nas mãos dos babilônios. Quando eu olho para aquele texto nessa narrativa em que Jesus está supostamente falando que a terra seria tirada e que eu vejo falando ali sobre a questão que outra nação viria, eu vejo uma leitura teológica porque eu não consigo enxergar no texto o cumprimento daquelas parábolas e não profecias cumpridas. Em que sentido? O texto não fala de que alguma nação viria, como no caso seria a nação romana, o Império Romano, e tiraria das mãos dos judeus aquelas terras. Não. Até porque os judeus não tinham terras. Tudo era dominado pelo Império Romano. Tudo era do Império Romano, independente de qual grupo, de qual governo tivesse estabelecido ali. Tudo precisava passar pelo crivo e pelas mãos de Roma. Então aí eu falo o seguinte, eu peço o seguinte, você poderia me dar a fonte histórica de que esta parábola está se referindo à tomada da terra das mãos dos judeus? Porque, veja, na guerra, quando José fala da guerra, ele está falando que o templo foi destruído. O templo era dos judeus? Não. O templo foi construído com dinheiro de Herodes. O templo não foi construído digamos assim, com financiamento judaico. Quem construiu o templo foi Herodes. Aí entra o problema. Eu não vejo base histórica para tal. Mas foi aqui que eu expliquei. Pós-Pompeu, quando Pompeu acaba com a guerra civil entre o grupo dos macabeus e os que eram contra os macabeus,
Pompeu agora é o Império Romano que escolheria o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote fazeria a administração, entendeu? Ou seja, foi uma escolha, porque ele assim, ó, então vamos, beleza. Eu não vou colocar um Zadoquita no governo, beleza? E também não vou colocar mais os Macabeu também no governo. Quem vai escolher agora o administrador somos nós, o Império. O Império ia lá e escolhia lá o sumo sacerdote. O Herodes foi uma bola na curva, porque o Herodes se tornou, vamos lá, o chefe da nação e ele não era sumo sacerdote, entendeu? Então ficou Herodes com poder político e o sacerdote com poder religioso, teológico, entendeu? Então, assim, nós podemos dizer que sim, realmente, de fato, você está certo, que aquele templo lá, ele era um banco. Ele não era um templo religioso apenas. Ele era um banco. Era ali que era depositado todo o dinheiro de Roma. Você entendeu? Como eu disse para o Caco, quando os zelotas se uniram com os sicários, eles roubaram esse dinheiro, que não era deles, era o romano, entendeu? Então os romanos queriam legitimar a sua invasão. Por quê? Realmente, de fato, roubaram os romanos, porque aquele era dos romanos, entendeu? Eu concordo com você. É que dentro da perspectiva flaviana, o Marcos, ali, o que acontecia? Os autores queriam criar narrativa que a invasão dos romanos era uma invasão legítima. Você entendeu? E por isso que construíram o personagem de Jesus. O Império Romano. Desculpa, perdão, prossiga, desculpa. Então, o que eles queriam legitimar? Criando personagens dizendo, olha, o que está sobrevivendo sobre vocês é o que vocês fizeram aqui. Entendeu? Ou seja, para os romanos foi uma traição que os sicários fizeram. E junto com os zelotas. Então, eu entendi o ponto. Aí outro ponto, Marco, outro ponto. É que os evangelhos eles foram construídos, eles foram retroprojetados no ano 70, que era um ano de caos político e não de caos teológico, entendeu? O que acontece? Os autores Calma aí. Mas aí que é o ponto. Os autores retroprojetaram a década de 70 e colocaram Jesus na década de 30. Só que em 30 você não tem guerra, questão de guerra, nem política nem teológica. O Império estava bem controlado. Entendeu? O Império estava controlando muito bem. Só que depois de 66, de Flávio Josefo em diante, quando Vespasiano vai ali e destrói Jotapata, e que o próprio Flávio Josefo enxerga que Vespasiano seria uma intervenção divina, como ele vai dizer, olha, o meu Deus escolheu você para ser imperador. Você vai ser imperador porque o meu Deus te escolheu. Então, ou seja, todo o ambiente dos evangelhos, entendeu? É criado dentro de uma tensão política e não teológica, entendeu, Marco? Agora, mas aí tem um ponto, Rabelo. O meu ponto é, a alegação é de que Josefo cria os evangelhos, veja. Apesar de que o próprio Scano Navi-Roma, eu não concordo, o próprio Scano Navi-Roma, ele disse que ele admitiu que não tem base para admitir que Flávio Josefo escreveu o Evangelho de Marcos. Não tem, seria o primeiro evangelho, não tem. Agora, o ponto é que Jesus é um personagem moldado nos moldes romanos e judaico, é uma mescla, isso é fato. É uma mescla. Como eu falei, você vê o Messias de Qumran sendo moldado nos próprios moldes romanos. Isso é fato. A escatologia do Messias de Qumran, ele é criado nos moldes do Messias romano, que era César Augusto. O meu ponto é, eu nunca vi, a não ser que exista, nenhum imperador criando um Messias, mesmo que de forma ficcional, para poder legitimar a sua entrada. Agora, eu posso sim inferir a ideia de que os evangelhos foram criados por comunidades posteriores. Isso para mim bate. Isso para mim eu concordo. Certo? E outro ponto, eu falei ontem na live, tem que explicar por que mesmo sendo textos extra-bíblicos, extras neotestamentários, você encontra ali no Egito, o Egito que era romano, Egito romano, você vê ali manuscritos falando, por exemplo, sobre, texto de Apocalipse de Pedro, eram comunidades que não se encontravam naquele local, naquela região.
estavam fora dali. Então, veja, o ponto é que dizer que Joséfo cria os evangelhos, para mim, é um absurdo. E que o Império Romano cria o Messias para uma propaganda romana, eu nunca vi, eu, pelo menos até agora, eu estou estudando, eu ainda não encontrei isso na história. E existia, sim, pessoas, ditos judeus, que no primeiro século realizavam milagres, realizavam proezas. Esses milagreiros ditos também pela narrativa judaica. Então, para mim, carece de base histórica para dizer que Joséfo criou os evangelhos. Eu não consigo enxergar isso. Eu não. O autor real não tem como, saber. O autor real, Marcos, o autor real não tem como saber quem foi. Entendeu? O autor real. Aí nisso concordamos. O autor real não tem que saber como foi. Não tem como saber. A gente tem que enxergar no texto. Nós temos que enxergar no texto qual foi a proposta, a intenção do autor ao criar aquelas narrativas. Ou seja, qual é a intenção? A intenção é somente teológica ou é uma intenção política? É uma intenção política, então é uma intenção a favor do império ou é uma intenção contra o império? É como o livro que o Marcos trouxe. Olha, então, o autor de Marcos aqui criou um gênero propagandista para ir contra o gênero propagandista do Império Romano, sendo que não. Quem cria o gênero propagandista do personagem era os narradores, os autores, para fazer do imperador ser um imperador muito mais conhecido pelas suas proezas, não somente política, como as suas proezas teológicas. Por exemplo, o maior biógrafo de propaganda de Vespasiano foi quem? Foi Flávio Joséfo, quando disse que ele era uma intervenção divina. O próprio Joséfo disse para os judeus: eu tive a visão, eu tive a revelação. Esse Vespasiano aí foi Deus que enviou. Agora o ponto é, Rabelo, como dizer que foi Flávio Joséfo que escreveu os evangelhos, ou se também não haviam textos neotestamentários já em circulação na época? Sim, possa ser também, não tem problema nenhum. O problema é que Flávio Joséfo ele linkou a entrada triunfal de Vespasiano a Jotapata, que era a maior estrutura militar na Galileia, e quando Joséfo vai dizer: olha, Vespasiano, você só ganhou essa guerra porque Deus lhe deu para você, Deus lhe deu para você esse poder de você tomar, entendeu? Ali iria acabar, o Marcão, ali iria acabar. Vespasiano retorna para Roma, se torna imperador. O que faz agora o império retornar para a Judéia e para a Galileia foi o quê? A união dos zelotas com os sicários. Eles trouxeram uma estrutura, eles destruíram a estrutura que Roma havia construído ali na Judéia, entendeu? Com essa ruptura dessa classe social que foi destruída, os romanos vieram. O que nós temos que fazer agora é o quê? É destruir aquilo que já foi feito, entendeu? E os romanos só conseguem tomar... O ponto é, Rabelo, uma gama gigantesca de críticos rejeitam a proposta de que os evangelhos são propagandas imperiais. Inclusive, eu vou chegar na análise ainda daquela obra que eu te mandei, em que vai ser demonstrado que o próprio Apocalipse é uma propaganda anti-imperial e não imperial, não a favor do império. Não, mas existe narrativas nos evangelhos que é contra o Império Romano. Existe. O próprio Jesus... Aí você chegou num ponto interessante. O ponto é que os defensores da proposta dizem que os evangelhos são narrativas pró-Roma. E não existe isso. Não existe. Você pode olhar, às vezes... Não, eles dizem que... Aí já é uma ideologia, né? Então, mas é o que eu estou te falando. O debate, o ponto é, para que alguém possa compreender essa proposta, é necessário o quê? Ter toda a sistematização com as análises feitas. Porque às vezes você está num debate aqui, no diálogo, é legal, é bacana, a gente gosta disso, eu acho que isso é saudável. O ponto é quando os egos são inflamados, as pessoas querem colocar isso como uma verdade, como sendo legítimo, e é isso que está acontecendo. Uma pesquisa
uma ideia que não está sendo legitimada por vários acadêmicos na academia. Tá? Entendeu? Então, veja, dizer que, por exemplo, alegam que o Evangelho de Marcos é uma propaganda imperial. Aí você tem vários especialistas em cultura greco-romana que não são cristãos, não são pessoas que defendem os evangelhos a fogo e ferro, mas são pessoas que são especialistas em papiros, em manuscritos, e especialistas em cultura greco-romana. Aí eles vão dando os passos ali, a gente vai entendendo as narrativas. Existem narrativas ali, de fato, que vão linkar, sim, com algum tipo de política, isso não tem problema, mas legitimá-la como tendo sido Vespasiano, ou Flávio Josefo escrito, e uma propaganda pró-Roma, porque quando se fala, por exemplo, o reino de Deus é chegado, tá, isso daí é pró-Roma, eu não vejo isso. Aí quando você pega esse termo, Theos, volta para o hebraico e translitera, você tem o quê? Elohim, o reino de Elohim. Se está falando para uma classe de pessoas... Por exemplo, Marcos, por exemplo, o reino será tirado de vós e dado para outro. Quem é esse reino aí? Seria ali, a Judéia. Análise teológica, análise teológica você pode fazer. Você está falando dos gentios também. Porque o contexto não fala que é Roma. Porque o reino, gentios. Beleza, agora onde que eu consigo linkar isso com Roma? Quem são gentios? Quem são gentios para Qumran? São os Quitim. Quem são os Quitim? Gentios são aqueles que não fazem parte da... Gentios são todos aqueles que não fazem parte da adoração judaica. Do Império Romano. Do grupo judaico. Do Império Romano. Né? Aqui, por exemplo, quem são os Quitim? Então, só o Império Romano. Não. Quem são... porque o Império Romano foi que controlou toda aquela bacia do Mediterrâneo. Então, assim, eles tinham uma visão bem limitada do que era os gentios. Por exemplo, em Qumran, quem são os Quitim? Os Quitim são os romanos. Entendeu? E eles viviam em guerra com os romanos. Tudo bem, então, mas vamos lá. Os gentios eram somente os romanos? Para mim, os gentios é quem estava debaixo do Império Romano. Gentios é todos aqueles que não fazem parte do grupo de corpo judaico, cara. Mas fazem parte do Império Romano. Então, sim, com certeza. Então só havia romanos ali, não tinham outras sociedades que vinham de fora. Qualquer um não era gentios. Então, assim, me mostra dentro daquele ambiente ali, dentro daquele conceito ali, dentro daquele mundo, um império que poderia se levantar contra os judeus que não fosse o romano. Rabelo, olha só, você está misturando as coisas, eu estou perguntando. Não, estou perguntando eram só os romanos, eram toda a classe de pessoas que não fazia parte dos corpos judaicos. Esse é o ponto. Mas eu sei, mas ele está falando, mas isso aqui será tirado, esse reino será tirado de vocês e dado para outro. Quem tinha poder militar e político para tirar aquele reino deles? Não eram os romanos? Vamos lá. A quem Jesus está falando ali? Vamos lá. Eu não lembro da narrativa toda. A quem Jesus está falando? Com quem Jesus está conversando ali? Eu não lembro. Está conversando com os seus discípulos. Está dizendo, olha, haverá um tempo que esse reino... Por exemplo, nós sabemos ali que Mateus 28 é o que está acontecendo, o autor está escrevendo que é o que está acontecendo com os judeus. Agora vamos lá. Rabelo, tem um ponto aqui, ó. Vamos lá. Eu concordei com a sua proposta. Beleza, agora presta atenção na minha ideia. Presta atenção na minha análise. Por acaso os judeus reinavam? Não, de maneira nenhuma. Então, que reino que seriam tirados deles? No caso, dentro da perspectiva teológica de Jesus, seria o conceito dele como um rei, entendeu? Como alguém da dinastia de Davi. Não, Rabelo, não, cara. Se eles não tinham reino, se eles não tinham reino, e quem comandava era o Império Romano, que reino seriam tirados deles se eles não governavam, não tinha reino, não tinha rei? Tá, Marcos, mas dentro da mentalidade daquela época para os cristãos, o reino era de Deus, era de Elohim. Aí tá vendo? Aí é uma mensagem teológica, porque não tinha rei judaico, cara.
Isso mesmo, quem era o rei? Era o Elohim. Então vai ser tirado de vocês e dado para outro. Quem seria esse outro? Aí Os entra um romanos. ponto. Ó, No aí caso, entra um seria o ponto. Jesus imperador. disse que o reino dele não é deste mundo. Deixa eu falar, calma, deixa eu falar. Ali seria o imperador, que o imperador também é um deus. Elohim é um deus, o imperador é um deus. Então vai ser tirado de Elohim e dado para o imperador. Tito Flávio Rabelo. Entendeu? Rabelo, Pronto, não tem vamos problema. lá. É uma Rapidinho, eu leitura. vou sair aqui rapidinho. Deixa eu dar Calma aí, uma Alisson. aqui. Só vou finalizar Eu com vou você, ter que sair Alisson. aqui, não tem jeito. Pessoal, Alisson, que eu vou sair. Rapidinho, ó. Vamos lá, Rabelo, olha o ponto. Tá vendo? É um debate que dá para seguir. Olha o ponto. Os judeus não reinam. Quem governa é o Império Romano. Eles não têm reino. Eles não têm reino. O reino, primeiro ponto, o próprio Estevão lá em Atos 7 diz o seguinte: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, certo? Diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, certo? Aí, vamos lá, os judeus são subordinados ao império. Então não faz sentido dizer que aquele reino ali é dos judeus, porque vai tirar o reino que eles não têm. Esse é o ponto. Então, para mim, essa passagem não está falando de império romano, de império judaico, de reino de Deus na terra. Por quê? Porque o próprio Jesus depois vai declarar. O próprio Jesus vai declarar: o reino de Deus já está entre vós. Então ficaria antagônico essa mensagem. Entendeu? Galera, eu vou lá. Agradeço aí o Rabelo. O Rabelo é um grande... como é que eu posso dizer assim? É uma pessoa que eu gosto muito dele, não tenho nada contra ele, é só um debate de ideias. O bom que não houve xingamentos, não houve ninguém fazendo ad hominem, apenas ideias. Esse que é o ponto. Aí a galera fala, poxa, cara, né, como uns e outros, vem debater comigo, pô, não sei o quê. Não, desse jeito aqui que dá para conversar. E eu espero, de coração, que sempre se mantenha assim dentro do respeito. Forte abraço a todos, obrigado, Caco, vou voltar lá. Valeu, Rosimar. Valeu, professor, estamos juntos, valeu, fui. Valeu. O que eu ia pontuar com o Rabelo, né, cara? Você falou assim, eu não aceito essa crítica que vocês estão fazendo dentro da perspectiva de análise que a gente fez. Só que era justamente nesse inteirinho aqui, nesse diálogo, quando a gente começa a analisar, que é o seguinte, o Rabelo falou assim, qual foi a metodologia que Marx usou? Marx usou, sim, uma metodologia. Só que a pergunta não é essa. Usou e sistematizou também, né? Exato. A pergunta é a seguinte, qual é a quebra de paradigma que eles estão querendo trazer dentro da questão histórica, antropológica, arqueológica e quebra de paradigma na questão teológica acadêmica? Olha o tanto de quebra de áreas científicas estabilizadas e dentro de teorias estabilizadas dentro da academia que eles estão querendo quebrar. Se eu não estou apresentando uma metodologia, né, consolidada de análise para você se fazer uma exegese, uma hermenêutica dentro desse campo, né, dentro dessas áreas, você não pode estar lendo, fazendo uma hermenêutica de um texto bíblico em cima de uma prerrogativa somente política, se há já análises de que o texto não é somente político. O texto não é somente teológico. Porque há uma historiografia a ser estudada e foi estudada por trás desses textos. Então, quando a consolidação do método histórico-crítico é feita dentro da hermenêutica, é porque a metodologia histórico-crítica se demonstrou dentro da ciência algo para se fazer a leitura desses textos. Na hora que eu estou deixando de lado essa metodologia, estou encaixando a chave que o Rabelo trouxe aqui, a chave flaviana para poder ler esses textos. Opa, peraí. Eu não posso invalidar a teoria da evolução, a teoria da expansão do universo, com a minha teoria que não foi consolidada. Porque eu não quebrei o paradigma da evolução, eu não quebrei o paradigma da teoria da expansão do universo,
E eu não quebrei, no que é o caso aqui, eles não quebraram ainda dentro do processo acadêmico aquilo que se estabeleceu dentro do método histórico crítico. Como é que eu estou colocando uma quebra de paradigma para fazer uma leitura histórica de um texto em cima de uma teoria ou em cima de uma hermenêutica não acadêmica ainda? Você está entendendo, cara, como é a dimensão da questão? Você não pode estar aqui dentro de uma metodológica, né, escrevendo-se uma hermenêutica, fazendo uma leitura. Por isso que o professor Marcos questionou pontos muito bem. Mas espera aí, Rabelo. Dentro dessa perspectiva teológica, a Terra, eles não reinavam. Então, aquilo dali, ele está se passando dentro de uma perspectiva teológica. Teológica do que sentido? Dentro daquilo que eles tinham como reino estabelecido de Deus, do sentido do que Jesus está pregando. Isso é uma questão teológica a ser analisada. Eu posso, em cima disso, colocar a minha chave hermenêutica flaviana para ler esse texto? Não. Porque a sua chave hermenêutica flaviana ainda não escreveu nada dentro de um processo metodológico científico para se demonstrar confiável para se fazer esse tipo de hermenêutica. E aí, Caco, eu quero que eu colocar, porque assim, há um trabalho que o Rabelo citou aqui, né, que é uma perspectiva do seguinte, né, que é do Adam, né, o Menkes até fez um vídeo excepcional lá, sobre essa questão do... Pronto, tá aqui. Coloca aí na tela pra gente. Que é o segundo ponto aqui que eu vi de errado aí dentro da perspectiva aí do Rabelo, né? Que, diga-se de passagem, eu já estou vendo eles mudar o discurso com essa questão assim, não foi... A gente não afirma que foi... Como é? Vespasiano que escreveu os evangelhos. Ele iniciou a conspiração. Quem afirma que escreveu foi o Valent e o Joseph, né? Então, mas eles já estão até fazendo algumas mudanças. Aí eles agora estão falando assim, não, eles são confrontados. Na nossa pesquisa aqui, eles iniciaram a questão de propaganda. Só que tem um problema aqui, ó. Quando a gente pega um artigo, isso aqui é uma tese, né, do Adam Wynne. A metodologia usada, né, dentro desse artigo, que gerou esse livro dele aqui também, né, já é um livro que eu acho que é, se eu não me engano, esse livro aqui é o da tese de doutorado dele, né, que é esse daqui. O que ele trouxe aqui como perspectiva? Ó? Ao tanto de material que já se tem, com a perspectiva de que o Evangelho de Marcos, ele é sim uma propaganda, uma resposta à propaganda da dinastia Flaviana, contra ela, não a favor, né? Aí já temos aqui, ó, muitas obras sendo analisadas, né, por essas questões. Então, quando essa metodologia já é uma metodologia de argumentar que Marcos ele é uma resposta, né, anti-imperialista, ele está analisando o contexto histórico dentro da metodologia histórico-crítica, né? Essa análise de títulos que ele faz aqui nessa obra dele, ele vai fazer em cima de uma historiografia, em cima de uma ciência consolidada. E aí, Rabelo, essa quebra aqui, cara, isso aqui não é opinião, não, cara. Isso aqui são materiais, né, já consolidado dentro do processo metodológico histórico, né? Quando você está examinando a questão linguística aqui, né, do Império, sobre essas prerrogativas, cara, você não pode simplesmente chegar aqui e dizer assim, mas a chave nossa política aqui em relação a isso é válida. Não, não é válida ainda. É o mesmo... Olha, eu estou dizendo isso já há muitos dias e vocês não perceberam. É o mesmo erro metodológico do pessoal da TDI. Por quê? Por quê? Eles chegam... O que é que o pessoal da TDI chega? A nossa teoria, né, ela é uma resposta, um contraponto à teoria da evolução, à teoria da origem da vida,
a teoria da expansão do universo. Espera aí, como é que a tua teoria é um contraponto a uma teoria consolidada dentro da ciência que você não apresentou nem experimentos, no caso aqui é evidências, você não trouxe replicação de pares dentro da academia para se examinar as tuas evidências, as tuas análises. Você não publicou a respeito, não tem replicação dentro do meio acadêmico. Logo, você não tem uma teoria para poder estar lendo textos em cima do que você está fazendo. Logo, você não pode ser um contraponto acadêmico, metodológico, em cima de uma teoria já convalidada dentro da ciência, já analisada, já revisada, já multidisciplinar dentro de um processo. Esse é o mesmo erro de vocês, é o mesmo erro lá da teoria da teoria do design inteligente, o mesminho. Você pegar os vídeos do Andrada, né, do Antônio Andrada, né, o que é que ele vai defender? Não, nós temos metodologia, né? A gente faz análise, né? Sim. E ele foi muito perspicaz, o Andrada, né? Qual foi a jogada dele? Ele analisou qual é a metodologia epistêmica que a teoria da evolução usa para fazer a leitura de dados. Ele foi lá, método abdutivo, dedutivo, pegou todos os métodos epistemológicos e diz assim, ó, nós temos a mesma epistemologia da teoria da evolução. O que a teoria da evolução lê, nós também nos lemos. Nós temos respostas também. Só qual é o problema disso? Espera aí, meu amigo. Você agora pegou uma teoria que não passou pelos processos metodológicos ainda, não se provou válida, aí você está dizendo com a metodologia do outro, com os experimentos do outro, da outra ciência já consolidada, que vocês podem ler dados. Não, vocês não podem ler dados. Esse é a perspectiva daquilo que nós estamos mostrando como erro. Por que o Joseph Aptil não é válido dentro de uma referência acadêmica? Por que o Valent não é válido dentro de uma referência acadêmica? E o porquê que a pesquisa e essa crítica que vocês estão querendo levantar aqui no Brasil não está sendo válida, porque vocês não conseguiram se demonstrar nenhum tipo de evidências analisadas de acordo com o método científico, né? A grande questão que vocês não conseguem nos entender, ao ponto da ferida que a gente coloca, é esse, metodologia. E aí ficam falando, nós temos metodologia. O Joseph Aptil tem metodologia. E o Richard Carrier, que tem metodologia, que está lá na academia, eles falam que ele não tem. Né? Que foi quebrada, que é falsa. Sendo que é essa coisa youtubiana, né? Peraí, meu irmão. Quem fala, quem analisa que tem ou não metodologia é quando você apresenta em artigos, em tese, em desenvolvimento dentro do processo acadêmico. É simples assim. Para você estar fazendo uma hermenêutica teológica, primeiro você tem que ter um método histórico. Você não tem um método histórico ainda. Você não se comprovou que aqueles textos ali foi influenciado somente de uma maneira política, criado para um processo de domínio político de um império. Vocês não conseguiram demonstrar isso. Pelo contrário, há fatos históricos já analisados, fatos históricos já analisados, que demonstram o contrário disso. Aí vocês vão ter que quebrar o paradigma desse fato histórico, que já foi analisado. Vocês vão ter que romper essa barreira. Entendeu? Então, é essa construção. Mas essa leitura, Rabelo, para se tornar uma leitura dentro dessa perspectiva imperialista que vocês estão querendo trazer, primeiro vocês têm que mostrar, cara, que aquele texto, as pessoas que estão escrevendo, o interesse dela é um texto político imperial, sendo que tem evidências que é totalmente contrário, meu amigo. Esse é o grande problema. Vocês têm que quebrar um fato histórico. E aí, cadê? Aí, por isso que a gente faz a mesma coisa que a gente faz com o pessoal da TDI. Cadê a publicação de vocês? Cadê os experimentos? Cadê as evidências de vocês?
Se vocês assistissem as nossas lives, cara, em combate da questão da TDI, você já tinha entendido esse erro de vocês, ó, há muito tempo. E não estava paralisado nele. Há muito tempo. Há muito tempo. Parasse com a picuinha de atacar um ao outro, aí como não você, Rabelo, não, o Digitúdio, era simplesmente analisar. Pô, velho, por que eu tô me rebaixando a minha pesquisa a nível de Joseph Apt de Valent, de uma historiadora que não publicou nada? Por que é que vocês têm que se rebaixar nesse nível? Porque esses argumentos de vocês de leituras, elas são totalmente invalidadas. Invalidadas. Na hora que vocês estão assumindo uma leitura teológica, que o texto, que a parábola que está dizendo que vai tirar a terra de vocês era em relação ao que Roma ia fazer com o templo, vocês estão completamente errados. Porque não tem como fazer essa hermenêutica que vocês não têm nada dentro da base histórica para se comprovar que aquele texto está sendo uma manipulação imperialista em cima dessa construção. Um erro clássico metodológico. Eu não posso fazer ciência sem experimento sendo replicado, sendo desenvolvido através de um método, se comprovando uma questão de uma tese ou de uma teoria. Não pode se fazer isso dentro da ciência. Esse é o erro clássico de vocês, cara. É o erro de toda a pseudociência. Terraplanismo, TDI. Aí vocês não gostam de dizer, comparou a terraplanismo, não sei o quê. Cara, eu nunca comparei, mas eu só estou dizendo assim, é os erros que acontecem dentro do processo das pseudociências. É o erro clássico. É o erro metodológico. É o primeiro erro, não tem metodologia. Aí aqui é o cabeção, né? O cearense que está falando isso já há meses e vocês nunca escutaram isso. Nunca prestaram atenção nessa sutileza, né? E aí isso aqui é só uma pincelada lá do segundo capítulo lá do Jesus da UTI, era esse, né? Era dar o laudo. Um dos laudos era esse, erro metodológico. Existe mais 5, viu? Mais 5 erros. Eu falei que era 6. Dei um de hoje de graças aí para ver se vocês se alertam disso aí, né? Teu microfone, cara. Teu microfone. Mutou. Então, primeiro eu queria agradecer o Rabelo aí por ter vindo aqui, apesar dele ter falado ontem, hoje, mas o pessoal achou ele veio. Então depois a gente vai se comunicar, porque, por exemplo, eu não sei se ele faz vídeos e tal. Acabou que ele saiu e eu nem fiz minha pergunta. Eu ia perguntar se ele sempre tinha sido flaviano ou se tornou, porque eu fiquei olhando aqui o chat e o pessoal... Não, o Marco era crítico aí dos flavianos. O Rabelo ele tá recebendo pix aí, ele. Não tem conversa não, o Mago tá corrompido aí. Tá. Virou então, a casaca aí, mano. O Mago virou a casaca. Exatamente, de repente ele virou, beleza, tá tranquilo. Tá na fuleiragem aí, o Mago tá na fuleiragem. Então, eu gostaria que, assim... Mas é gente boa, cara. O Mago, é importante eles subirem. Sempre foi esse diálogo que a gente quis construir, né? O Leonardo Games perguntou assim, seu Jesus da fé é acadêmico, né, Alisson? Cara, é outro contraponto que essas falácias espantadas de vocês, cara, faz com que o diálogo fique baixo, né? É a mesma coisa do outro lado, quando eu estou criticando a TDI, fica perguntando assim, é o cristão ateu, o Alisson é ateu, por isso que ele defende a ciência. Cara, eu sempre... isso não é invenção do Alisson, né? Cara, desde os séculos passados, séculos, no plural, passados, né? Que essa picuinha de montar ponte, de ligar a religião com a ciência, ou a ciência com a religião, essa ponte ela deixou de ser inexistente, cara. Religião é religião, ciência é ciência, arte é arte. Há uma linha filosófica que defende que política é política. Eu sou da linha filosófica que coloca política dentro da ciência, né? Porque eu acho que política tem que ser analisada dentro da sociologia, né? Então, assim, essa perspectivazinha michuruca de vocês, que parece criacionista falando, né? Chamando o cara de ateu porque o cara tá falando de ciência. Agora você chama eu de crente porque eu tô falando de ciência.
Isso é a grande limitação de leitura de vocês. Esse nível de pergunta aqui é o tipo daquelas perguntas que são feitas, né? 30, né? Lá é o nível de pergunta que revela a baixeza de leitura que vocês têm academicamente. Porque se vocês virem... Mostra aí, cara, um vídeo meu. Vocês nem entendem quando o Alisson está falando de Jesus Deus. Há uma prerrogativa, Caco, de Jesus ser Deus na ciência? A ciência tem esse objeto de estudo? Pois é, nem é objeto de estudo, né? Nem é, porque não é científico, isso é religião. Isso é religião. Aí eles pegam eu falando de religião e querem encaixar eu falando de ciência. Não, meu amigo. Eles estão tentando transformar o senhor num Éden. Exato. Mas esse é a baixeza. Quando perde a questão argumentária, né? Eles querem atacar o âmbito pessoal, é a fé da pessoa. E até a brincadeira que a gente faz do tambor nunca foi em relação à fé, foi em relação à brincadeira de estar dançando, sambando, né? Fazendo axé com tambor. Essa foi a nossa brincadeira. Se prestasse atenção até no ritmo da música flaviana, né, que a gente criou, é um axé, cara. É o tambor do axé. Estão sambando, estão brincando, né? Estão sendo carnavalescos. Porque isso não é ciência. Né? Essa era a sátira. E eles falam tanto de sátira que não sabem nem entender uma piada de um cearense, né? Mas tudo bem, levou para o âmbito da religião, porque isso revela a questão psicológica preconceituosa, né? Como sempre, né? É. Então, eu queria, assim, na verdade, quando o Rabelo falou ontem lá da coisa de que ele queria subir para eu realmente não tinha tempo para ontem para subir, porque senão eu que ia me atrapalhar, eu tinha um relatório para fazer ontem, aí não deu, mas eu marquei para hoje, eu tinha dito lá, ó, vamos fazer amanhã, ou dia vamos fazer, mas beleza, ele apareceu, mas eu queria também que ele entendesse que não, mas foi excelente. A gente vai tirar maior sarro com ele, vai. Mas foi muito bom o diálogo, é muito bom sempre. O Rabelo está perguntando que é importante isso. O reino de Deus teria dado a outro Deus, que Deus seria esse? Rabelo, a perspectiva do reino, você sabe muito bem que não tem nada a ver com o império. Porque eu sei que você sabe, Rabelo, que a definição, né, trazida por aquele contexto de reino já ali, né, dentro daquele grupo judaizantes ali, é a mesma lá de Qumran. Se você está falando que lá de Qumran tem a ver com o Império Romano, você está cometendo aí um erro drástico, né? Você está dizendo que os inimigos de Roma, que falava sobre o reino de Deus, que é esse reino de Deus que está sendo trazido ali pelos judaizantes, seguidores do Messias, você está dizendo que agora é Roma, que é o Deus de Roma? Espera aí, Rabelo, eu sei que tu sabe, meu irmão. Não é isso que a gente estuda dentro da perspectiva dentro de Qumran. Se lá, desde lá de Qumran, há a questão do Messias e há uma questão do reino de Deus, do filho do homem, ele não vai dizer que é Roma, né? E nem vai dizer que o filho do homem era Titus, né, Rabelo? Lá em Qumran também, né? Então, peraí. Rabelo, eu estou mandando um e-mail aí, no link, para você me mandar um e-mail ou alguma coisa para a gente trocar, para a gente marcar aí uma outra coisa. Agora, o Rabelo realmente... Tu bateu forte em ninguém, rapaz. Tu passou... Ele está realmente transformando em um flaviano, né? Porque, primeiro, que ele não me bateu, porque eu queria... Eu estava só ouvindo, né? Eu só queria... Não, mas ele é brincalhão, cara. Ele é brincalhão. Só queria ouvi-lo. E respeitosamente, né? Como eu falei. E volte pro grupo lá, viu? Já que entrou na fuleiragem, viu, Rabelo? Volte pro grupo lá que a gente já tá querendo receber lá, no seu grupo. Você abandonou seu grupo lá, seu fuleiro. Eu vou indo aqui, cara. Abração. É o Flaviano, né? Mas é isso. Obrigado aí, professor Alisson. Eu queria deixar essa parte aqui em que rolou essa